todos que estão cansados, venham a mim, os sobrecarregados. Venham a mim, todos que estão cansados. Venham a mim, os sobrecarregados, e eu lhes darei descanso, sim. E eu lhes darei descanso, sim. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois eu sou manso, humilde de coração. Então encontrarão descanso para suas almas. 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 Decidi por ti, quero te adorar. Quebranta meu coração, transforma-me, Senhor, conforme tua vontade. Decidi por ti, quero te adorar. Quebranta meu coração, transforma-me, Senhor, conforme tua vontade. Dá-me teus planos, dá-me teus sonhos, dá-me a vida que tens pra mim. Decidi nada mais saber. Decidi, estou pronto pra me entregar. Quero viver para ti, Jesus. Quero ouvir tua voz. Boa noite! Estamos começando mais um programa Monte das Oliveiras, nesta segunda-feira, dia 20 de outubro. Hoje um programa muito especial, né? O quadro Assentado ao Monte das Oliveiras, com o nosso ministro da palavra, Sérgio Alves, onde a gente vai estar falando de arrependimento. Então, a conversa vai estar...
Deu? Voltamos aqui, um probleminha técnico. Alô, estão me ouvindo? Tudo certo aí, Caião? Então tá bom. Pessoal, como eu estava falando, então estamos começando mais um programa Monte das Oliveiras, hoje com o quadro Assentado, né, ao Monte das Oliveiras, com o nosso ministro da palavra, Sérgio Alves, aonde a gente vai estar falando hoje sobre o arrependimento, tá? Então vamos ter uma conversa muito boa aí, e eu tenho certeza que vai ser muito edificante na nossa vida. Eu sou Fabrício de Carvalho e vou estar te acompanhando com a nossa mesa maravilhosa aí, e de bate-pronto já vou estar, né, apresentando todo mundo. Oi, Adri, boa noite, tudo bem contigo? Boa noite a todos os ouvintes, a equipe aqui da mesa, né? E que Deus cuide de todas as coisas. É isso aí, amém. Gabi, boa noite, tudo bem com você? Boa noite, tudo ótimo. Então, que Deus esteja aí presente, né? E que a gente possa ter um descortinamento sobre esse Amém. assunto. Isso aí. Victor, boa noite, tudo bem contigo? Boa noite, Fabrício. Tudo bem, graças a Deus. Aí um abraço, é uma alegria estar aqui novamente. Um abraço a todos aí, a nossa audiência aí, que vamos em frente, que o Senhor esteja abençoando esse momento aí. Vamos em frente. Para quem não tá vendo aqui, o Victor na minha frente tá com o cabelinho, parece o Clark Kent aqui do Super-Homem, veio enroladinho na frente assim, ó. Gente, nós vamos pro nosso primeiro intervalo aqui, né, dos investidores do reino. Então aproveita esse tempo, compartilha ali o YouTube para quem você quer que participe conosco, envia no WhatsApp. Vamos lá, que hoje esse programa vai estar muito bom, tá legal? Então, em seguidinho, está de volta, de bate-pronto para iniciar o nosso bate-papo com o Sérgio Alves. Está com ele e diante dele a sua recompensa. Como pastor, Tá todo mundo na fazenda. Os bichinhos, os amigos, e agora tem você. O galo vai cantar, a sineta vai tocar e o leite da vaquinha eu vou tirar. Um café bem gostosinho, cavalgada, pedalinho, quadriciclo, pescaria, pula, pula. Vem ser feliz na invernadinha, onde a tua alegria é a minha. Vem ser feliz na invernadinha, com a família, o bezerro e a galinha. É tão linda a natureza, tem trator e tirolesa, muita trilha, churrasco, fogo de chão. Tem carrinho pra descer e conforto pra valer, um lugar que te acolhe como irmão. Vem ser feliz na invernadinha, onde a tua alegria é a minha. Vem ser feliz na invernadinha, com a família, o bezerro e a galinha. Um sonho, um projeto e mãos à obra. Para o sucesso e valorização do seu empreendimento é imprescindível acabamentos de qualidade. Nós, da Artus Representações, trabalhamos com o que há de melhor em porcelanatos, revestimentos, louças, metais, chuveiros, torneiras, pisos e móveis de design. E agende uma visita. 21997506135. Atendemos construtoras em todo o estado do Rio de Janeiro para projetos comerciais e residenciais. Artus Representações, fazendo parte do seu projeto. Calma, gente, ela está chegando. Doutora Bruna Martins, médica veterinária. Atendimento a domicílio para animais de pequeno e grande porte em São Cepé e região. Consultas, vacinas, cirurgias e responsável técnico pela sua empresa. Agende seu horário 559-9996-5607. Cuide do seu melhor amigo com o carinho que ele merece. Doutora Bruna Martins. Quer melhorar sua qualidade de vida dormindo? Conheça os colchões magnéticos da Sono Essencial. Ativa a circulação sanguínea, tem efeito anti-inflamatório e é relaxante. Colchões feitos para o seu peso. Rua Alfredo Pereira de Medeiros, número 200, Budac, em Rio do Sul. Fone 479-8811-9046 ou 47-3522-2172. Sono Essencial, porque essencial é dormir bem. Conheça Microderme. Elimina de 70% a 100% das estrias. Microderme. O que antes você não conseguia disfarçar, agora você pode eliminar. Em Campinas, São Paulo e região. não é mentira nem ilusão. Toda estria tem solução. Kátia Tavares, Microderme na mão. Fone 19 98210 0096.
Triuno Manutenção, Conservação e Jardinagem. Trabalhamos com roçada em terrenos planos e taludes, poda e corte de árvores, capina mecanizada e manutenção de canteiros, revitalização ornamental em praças, parques e áreas de lazer. Temos uma equipe treinada especializada para trabalhos em altura, conforme NR35 e demais normas de trabalho. Atendimento em Brusque, Santa Catarina e região. Fone 47 99741 3266. Triuno, zelar e cuidar do seu patrimônio é a nossa alegria. Estamos de volta aqui com o programa Monte das Oliveiras para começar o nosso quadro com o ministro da Palavra, Sérgio Alves. Hoje, o Assentado ao Monte das Oliveiras, né? Onde a gente vai estar aqui hoje falando sobre o arrependimento. Eu quero estar saudando o nosso, né, a nossa audiência. Me deu um branco aqui, gente. Boa noite aqui para o José, que está online conosco, a Graciela, o Emerson, o Victor, o Caio Carvalho, boa noite, Caio, Sandra Lorenzi, o Antônio, a Julice, a Natália e o Reni e a Ângela Lucas aqui. Boa noite, pessoal, muito obrigado, né, pela tua participação, né, eu quero agradecer. Sérgio está nos ouvindo também, boa noite, Sérgio. Boa noite a todos aí do estúdio, boa noite à audiência do programa, que Deus abençoe ricamente a todos aí. Amém. Com certeza será um programa maravilhoso, né? Eu quero tomar a liberdade, então, para a gente começar aqui o nosso programa, né? Como a gente vai estar falando de arrependimento, eu fui atrás do significado, né, da palavra arrependimento, que fala assim: mudança de direção. É uma mudança completa de mente e coração, que leva a abandonar o pecado e a direcionar a vida para Deus, né? Seguimos, então, o nosso bate-papo aqui, gente. Arrependimento. Aberto os microfones, então, pessoal. Então, vamos começar, né? Sérgio, antes, então, já que o irmão aqui já trouxe o que seria o arrependimento, como a gente chega nesse arrependimento? O que vem antes de acontecer realmente o arrependimento? Olha, aí tem que seguir aquele conselho que Jesus responde isso, né, na Escritura, e conhecereis a verdade. E ela vai mudar a direção da vida de vocês. Né? O que é? Se tu não conhece algo que faz você decidir mudar de direção, você não vai mudar. Esse algo que vai fazer você mudar de direção tem que te convencer que a direção que tu estás está errada. Então, por isso que Jesus disse que tem que conhecer a verdade para começar o arrependimento. A gente tem que buscar, então, primeiro é uma decisão pessoal de começar a buscar, né? E de querer, então, ter essa iluminação. Com certeza. A iluminação vem por meio do conhecer a verdade. Como é que você vai se arrepender, né? Somente conhecendo a verdade para o arrependimento verdadeiro. Dá para dizer, então, que o arrependimento e a fé, eles andam juntos, né? Andam juntos, sim. Porque o conhecer a verdade faz tu crer ou não crer naquilo que tu está buscando. Muitos que conhecem a Bíblia não obedecem a Bíblia. Isso você, se olhar na tua volta, tá assim de pessoas que conhecem a palavra, mas não obedecem a palavra. Então, obedecem só naquilo que eles escolhem. E a obediência não é absoluta. A obediência deles é parcial. Boa noite, então, o arrependimento também vai ser parcial. Boa noite, Sérgio. Boa noite, Vitor. Nosso xerife de Hamburgo. Sérgio, eu acho que assim existe assim uma ligação assim muito próxima, né? As pessoas, eu acho que nós até podemos fazer essa confusão, né? De arrependimento e remorso. Porque foi trazido, né? Que a gente só vai ter o arrependimento verdadeiro, genuíno, quando nós conhecermos a verdade. Porque eu acho que o remorso é intrínseco da natureza pecaminosa, né? E o arrependimento já é um fruto do novo homem. Porque a gente tem esse exemplo, eu acho que um exemplo assim que esclarece bastante para nós é ali os conhecedores da Bíblia, da Torá, os fariseus lá na passagem da mulher adúltera, né? E a mulher adúltera, que era pecadora, e se arrependeu.
Eu acho que podemos observar essa passagem assim, o que que é um remorso, né? O que que é um arrependimento genuíno, né? Mas assim, vamos estabelecer assim algo mais preciso, assim, absoluto, né? O remorso geralmente é quando o senso de justiça pessoal da pessoa reprova uma atitude impulsiva dele. Então, o remorso é produzido pelo sentimento, pelo raciocínio da pessoa, o sentimento da pessoa. O arrependimento é uma mudança de atitude que vem porque você conheceu algo perfeito e que não sofre nenhum tipo de variação mais naqueles princípios que você aprendeu. Então, aí você se arrependeu não pela tua justiça própria, mas pela justiça divina que foi revelada para você. Isso significa que você teme Deus, por isso vai mudar. Isso exige também uma renúncia para isso, né? Sim. E aí eu acho que daí é que pega, né? A autorrenúncia é um pouco complicado para nós, né? Acontece que quando você conhece a verdade, ela te ilumina que você tem agido errado, imediatamente tu tomou a decisão de mudar de direção. Não vou fazer mais desse jeito, vou mudar para cá. Então, ali teve um negar da vida da alma, ali teve um arrependimento, que é mudança de atitude, porque você mudou primeiro na mente e depois vai mudar o que está lá fora. Né? Então, tudo que tem aqui fora é porque tu mudou dentro. Então, se tu é uma pessoa que não perdoa, e aí tu leu na palavra que o perdão é incondicional para agradar a Deus, e digo assim, bah, mas então eu vou Cortou. sustentar o que tu decidiu, tu houve arrependimento genuíno. Né? Na verdade, o arrependimento ele vem com uma atitude de humildade, né? Sim, a humildade é a obediência à verdade. Configura-se a humildade por meio da obediência à verdade, incondicionalmente. E daí dá para dizer, Sérgio, assim, por exemplo, eu comecei a buscar, então estou me consagrando, o Senhor me iluminou em alguma área, bate aquele remorso, né? Porque eu acho que o remorso também é um estágio, né, do arrependimento. Mas antes disso, vem a confissão de pecados, né? Sim, a confissão de pecado é óbvia quando a luz de Cristo te convence a mudar de direção. Porque primeiro tu vai pedir perdão a Deus por ter agido errado e não sabia, mas agora tu sabe que está errado. Então, tem gente que descobre que está errado e continua na direção errada, mas aí não teve arrependimento. Então houve agora uma revelação de que está na direção errada. Aí a pessoa toma uma atitude, confessa que errou e muda de direção. Por isso que a gente diz que o arrependimento é uma mudança de 180 graus na nossa vida. Em suma, então, nós somos assim providos, né? Quando realmente nós conhecemos a verdade na essência, né? A gente sai ali do estágio da letra e vai ter essa comunhão, vai conhecer Jesus na pessoa que Ele é. Nós ali somos capacitados a chegar ao arrependimento, né? Porque diz que o próprio Espírito nos convence desse arrependimento, nos concede esse arrependimento. E daí vem a área do perdão e tantas outras coisas, né? Então, resumindo assim, né, ministro, a nossa resistência a não perdoar, a não se arrepender dos maus caminhos, mesmo que iluminados, nós continuamos fazendo as coisas contrárias ao que nós temos aprendido, né? Isso é porque então nós não conhecemos verdadeiramente o nosso Cristo, o nosso Senhor. A nossa alma é mais importante a minha vontade do que a de Deus, entende? Isso aí configura que você não teme Deus. Você não está assim preocupado com aquilo que Deus está falando para você. Você continua sendo você e não quer ser dependente de Deus. E Sérgio, por exemplo, assim, uma pessoa que cometeu um pecado muito grande, mediante a confissão de pecados e o arrependimento, essa mudança de atitude, é possível uma salvação? Sim, com certeza. Sempre que houve arrependimento, confissão de pecados, a pessoa vai ser perdoada por Deus
E aí Deus vai dizer para ela em linhas, nas entrelinhas, vai, não peques mais, né? Não peques mais. O malfeitor da cruz, eu acho que é um exemplo, né? Eu acho que É, ele não tinha como pecar mais, né? Porque ele já estava ele já estava ali nos últimos minutos ali de vida, né? Mas ali Jesus viu um arrependimento verdadeiro no coração dele, né? ali simboliza ali que mesmo nas horas difíceis, né? Dos últimos momentos de vida, uma pessoa pode se arrepender, né? E daí cabe a nós entender que quem somos nós para julgar, né? Quem o Senhor vai escolher, porque pode ter cometido o pior crime, mas se há o arrependimento, né? O Senhor entende de verdade. Só Ele entende, né, Sérgio? Uma vez eu preguei, uma pessoa no final da pregação, ele veio me contestar que não deveria pregar que aquele cara, que aquele que estava do lado de Jesus, que pe- pediu perdão para o Senhor e se arrependeu, né? Eu não deveria pegar isso, porque o cara não era batizado, não era da igreja. Mas, mas Jesus disse assim para ele: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Então ele foi salvo, irmão. Sim. Aí não entra, sabe, das pessoas assim. Não. Então aí acha que tem que ter o batismo, tem que ter o ensino da palavra, para depois a pessoa ir para o céu, entende? Sim. Não, Deus disse que é pela fé a salvação. Um exemplo disso é Zaqueu, né? Que Jesus então escolhe ele perante os outros. Todo mundo, mas o que ele está fazendo, né? Aquele homem não tem jeito. Mas o Senhor sabe o coração de cada um, né? O Senhor sabe. E aí muitos querem assim se contrapor ao ensino bíblico, né? Dizendo, como é que tu vai batizar um homem que fuma? Né? Uma vez me criticaram. Esse homem bebe e fuma. Como é que tu batizou um homem desse? Mas a Bíblia diz que vem como estás. A gente percebe às vezes até no culto, né, que o pessoal não quer não quer participar da ceia porque não se acha limpo ou, né, ou não teve Digno, um né? batismo, alguma coisa assim. Mas Deus convida a todos, né? A Santa Ceia é uma celebração dos membros do corpo de Cristo. Então, aí a pessoa tem que ser batizada ali, né? Tem que aceitar Jesus, fazer parte do corpo, tá tudo certo. Mas se a pessoa quer tomar a ceia, eu não vou travar ela. Só que não vai fazer efeito nenhum para ela aquilo, entende? Porque ela não está na comunhão dos santos, porque ela ainda não, ela só foi visitar uma reunião. Aqui a gente falou muito sobre todos nós, né, que estamos na vida da igreja, não importa a caminhada, às vezes se ela é inicial ou se a caminhada já é mais longa, mas a gente vê que hoje muitas pessoas no mundo precisam de arrependimento, né? E hoje, qual é o papel da igreja para que gere esse arrependimento nos corações, né, dos ímpios, daquelas pessoas que estão distante de Cristo? É o ensino da Bíblia, é o ensino da palavra, irmã. É o cuidar, né? O gerar, O gerar é uma coisa, o cuidar é Sim, outra, né? Então, sim. o que faz a pessoa receber o arrependimento é o ensino sistemático e bíblico contínuo na igreja. Que aí as pessoas vão tendo os arrependimentos segundo a velocidade da iluminação que ela vai tendo por meio da palavra. Sim, mas eu digo assim, tem pessoas que a gente não tem esse acesso. Então, eu creio que a oração, a intercessão pelas vidas, né? Porque Também, tudo ajuda. Tudo ajuda. A intercessão, a oração, mas principalmente o ensino da palavra precisa sempre ser contínuo na vida de uma pessoa para ela ter um arrependimento genuíno. Até falando, né, essa questão do arrependimento, eu me lembro, muitas vezes mais jovem, fazia uma coisa errada, me arrependi. Mas, ô Sérgio, por que a gente é tão cabeçudo? A gente se arrepende, vai lá e faz de novo. É porque a nossa vontade está um pouco acima da vontade de Deus ainda na nossa alma. Então, se a gente volta no erro, é porque não houve o arrependimento de verdade, né? Não houve. Não houve. Se houve, foi um momento de remorso ali só, que foi a própria justiça humana que
condenou ele, fez ele se sentir mal. Mas não foi o temor do Senhor. Como a nossa alma pode manipular, né? Porque eu acredito que às vezes assim a própria pessoa que pede, então confessa o pecado, se arrepende, né? Se arrepende daqui a pouquinho na cabeça dela, mas muitas vezes é uma manipulação com o Senhor, né? Sim. Às vezes é uma esperteza, assim, não, tem que manter minha imagem aqui de crente, né? Então, a pessoa forja uma entrega, quer mostrar que está entregue para Deus, mas na verdade ainda não está, né? Na realidade, a gente precisa tomar essa decisão diária com Deus, né? Porque desfrutar de Diário. Deus, desfrutar de Deus depois que Ele realmente te torna livre, é maravilhoso, né, Sérgio? Não há nada melhor. Então, se a gente compartilha e coloca para as pessoas assim, para ir para a mesa, para se achegar a Deus, é porque muitos de nós, quando a gente erra, a gente já sabe qual é o caminho, porque a gente sabe a paz que a gente sente, a comunhão que volta, todos esses sentimentos que Deus proporciona para cada um de nós, né? É verdade. E aqui no reino não tem como você ficar o tempo inteiro assim, imune a ter essa sensibilidade do arrependimento, sabe? Porque a gente está exposto à palavra ali. E sempre que eu vou ler a Bíblia, ela me pega. Sempre. Entende? Essa seria uma diferença, por exemplo, de receber o evangelho do reino, né? Que não é só graça, mas a gente precisa dessa revelação, né? Só o evangelho do reino gera o arrependimento para a restauração da alma. Não creio que outra coisa faça isso. Então, às vezes pode passar um tempão, né, frequentando reuniões da igreja e fazendo tudo mais, mas se não houver a revelação essa de transformação, às vezes é uma perda de tempo também, né? A gente perde muito tempo no reino. De desfrutar de Cristo, né? E, Sérgio, dá para dizer, por exemplo, que Deus nos oportuniza ao arrependimento? Todo dia que a gente vai para a palavra e que ouve mensagens, todo dia a gente é exposto e precisa tomar uma decisão de arrependimento diante de Deus, precedido por uma confissão primeiro. A tribulação, dá para dizer que isso também seria uma oportunidade de Deus de nos trazer o arrependimento? A tribulação enfraquece o meu senso de independência de Deus, meu orgulho, né? Meu ego. E aí essa quebra de subtração da força natural humana vai proporcionar que eu fique aderindo a Deus com mais facilidade. Mas em si, absolutamente não gera o arrependimento, mas contribui. Gente, nosso papo está muito bom, porém a gente está chegando no nosso primeiro intervalo aqui dos Investidores do Reino, então fiquem ligadinhos conosco, que em seguidinho a gente está de volta, tá? Em meio a tintas, rolos e pincéis, ganha vida a arte de pintar, trazendo cor e alegria, traduzindo sentimentos e sensações através da combinação certa das cores. Na Minha Cor Tintas você encontra tudo para a sua obra, seja reforma ou construção. Somos referência em tintas para madeira, alvenaria, automotiva, ferro e muitas outras. Temos uma linha completa de acessórios para pintura. Em parceria com a Mac Coatings, temos tintas residenciais e moveleiras com preço de fábrica. Venha nos visitar, Avenida João Pessoa, 782, em Canela. Fone 54-3282-7861. Entre em contato com nossa equipe de consultores e receba a solução completa para o seu projeto. Minha Cor Tintas, a solução completa para a sua pintura. Não importa se você é bebê, menina ou moça. A Clauzinha Arts tem o laço perfeito para cada princesa. Laços, lacinhos e aras. Faíssinhas para bebês. Arcigo em crochê e muito mais. Acesse nosso Instagram e faça a sua encomenda. Enviamos para todo o Brasil. Clauzinha Arts. Amor em formas de laço.
Com operação em todo o Brasil e nos principais países do mundo, a Auscorp realiza serviços para exportação e importação, logística internacional, despacho aduaneiro, desenvolvimento de produtos e matérias-primas no exterior. Acesse o nosso site ou ligue 51 30 35 7435. Lupinheiro Unhas e Depilação. Manicure, pedicure, esmaltação e blindagem em gel. Depilação, tratamento facial e spa dos pés. Temos também um super produto que te ajuda a perder peso mais fácil do que você imagina. New Green Gold. Agende seu horário 51999882035. Rua Pedro Nol 284. Galeria Feliz, sala 304 em Feliz. Lupinheiro, seu dia de diva. Supermercado Selba, o super do Hans, onde você compra mais e paga menos todos os dias. Para compras do dia a dia ou o rancho do mês. Frutas, legumes, pão quentinho todos os dias e a melhor carne para o seu churrasco. Na Feliz, com 2 lojas nos bairros Vila Rica e Matiel. Supermercado Selba, o super da Feliz Cidade. A Fidelidade Colchões, junto com a Eco7, trabalha para proporcionar a você mais saúde e qualidade de vida. Linha FlexiBed. A fusão perfeita entre cabeceira, cama articulada e colchão. Linha Diamante. De descimento, criado para ser o melhor colchão da sua vida. Pangea. Uniconforto, saúde e bem-estar com responsabilidade ambiental. Lunar. Uma nova experiência ao comprar e ao dormir. E o grande lançamento. Poltrona reclinável Eco7. Com um mecanismo moderno que te coloca de pé. Deixe-se levar pelos aromas envolventes Madre Senza. Agora a correria do dia a dia está aliada à tecnologia. Linha de tênis FN1. Fidelidade Eco7, o melhor para sua vida e seu sucesso profissional. Faça parte dessa equipe. 549-8121-6160. Fidelidade Colchões. Sua distribuidora Eco7. O Moinho e Comércio de Farelo Verpe fornece ingredientes de qualidade para a sua ração com derivados do arroz, ainda com ingredientes necessários para o desenvolvimento do seu animal. Fone 55-999-78-2648. Moinho e Comércio de Farelo Verpe. Ração com matéria-prima de qualidade. Estamos de volta aqui com o programa Monte das Oliveiras, né? Hoje com o quadro Assentado ao Monte das Oliveiras com o ministro da Palavra, Sérgio Alves. E eu quero te convidar, a você, né, que está nos acompanhando. Observe ali que vai aparecer um QR Code, tá? Na tela do seu celular ou do seu computador. Você acessando esse QR Code, você vai, né, estar encontrando ali ofertas e produtos exclusivos dos nossos investidores. Então, para você que está procurando, né, preço justo, produtos de qualidade, fazer uma boa compra, uma boa negociação, né, aproveite esse QR Code e, né, adquira seus produtos ali com os nossos investidores, tá bom? E aqui, gente, aproveitando e seguindo, né, o nosso bate-papo, eu vi que entrou muita gente aqui na nossa live, eu quero agradecer o carinho de todos, eu vi que o pessoal de Joinville está conectado também, né, o pessoal do Rio de Janeiro, a Solange Tavares conectada conosco, muito obrigado, né, pela audiência de cada um. Veio também alguns compartilhares aqui, como a Soraya falou, ó. O resultado do encontro com a verdade, né? O arrependimento, o resultado do encontro com a verdade. Desejo de obedecer à palavra, não por obrigação, mas por amor. Né? Vamos ver mais recadinhos aqui. Aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas as que a confessa deixará de alcançará a misericórdia. Muito obrigado pela participação de todos. Seguimos aqui o nosso bate-papo, então, com o Sérgio. Sérgio, na escuta aí? Tudo certo. Então, tá bom. Vamos seguir aqui, gente. Sérgio, antes, vou voltar no assunto, né, da questão do arrependimento. Por exemplo, uma pessoa tem algum vício. Esse vício impede ela de servir a Deus de verdade? Se não houver uma transformação? Olha, eu acho que não pode ser analisado o vício por si só. Uhum. Né? Você tem que analisar
se ela é uma pessoa que tem temor do Senhor, tem intimidade com Deus e se ela obedece à verdade. Porque fraqueza, todos nós temos, até o último dia que vamos estar aqui na Terra. Agora, tem que ver se essa pessoa, com suas fraquezas, mesmo assim, é temente a Deus e produz para Deus. Né? Isso é importante porque às vezes assim, a gente pode estar com alguma fraqueza entre nós, né? E a gente às vezes não se sente capaz de servir ao Senhor. Mas então isso também a gente tem que tentar superar isso para conseguir servir e o Senhor vai também trabalhando na nossa vida, vai revelando até conseguir a chegar nesse arrependimento, né? Com certeza. Quando nós estamos assim obedecendo o id, a consagração, o gerar, o cuidar, nesse percurso de Deus te usando para fazer isso, a libertação simultaneamente corre paralela ao lado do serviço. Vai aumentando a tua libertação da carne e você vai cada vez mais desenvolvendo o teu lado espiritual. Então o recado é não desista, né? Não desista mesmo com alguma fraqueza, continuar perseverando sempre Isso aí. em servir e na palavra. Eu fiquei pensando no que foi trazido ontem, Sérgio, né, sobre os filhos do reino, né, os filhos de Deus e os filhos das trevas. E há pouco o ministro trouxe para nós, né, que só chega ao arrependimento quem conhece o evangelho do reino. E mesmo que a gente queira dizer, que a gente, né, se fazer de desentendido, mas todas as vezes que nós tocamos a palavra, que nós participamos de um encontro, né, que nós tocamos uma mensagem, nós somos expostos. E ali percebe-se a dureza de coração e a resistência em assumir a posição de filho de Deus a partir daquele momento. Né? E ontem foi uma exposição muito grande, né? Que nós não queremos abandonar as práticas do velho homem. Né? Então a gente fica ali, né, cocheando entre dois pensamentos, né? E eu vi que já veio essa palavra desde o culto de Cachoeira, lá né, dos dois senhores. E dentro de nós, assim, existe uma falsa expectativa de que nós podemos estar aliançados com os dois, e não é uma verdade. Este velho homem, ele predomina. Então eu fiquei me perguntando assim, até quando, né, o Senhor vai ter essa paciência com nós, porque já nos foi dado a clareza, a luz suficiente para vivermos agora pelo novo homem, né? Sim. Nós já temos luz suficiente porque o conhecimento que nós temos já era para estar produzindo frutos de arrependimento, que é a liberação do espírito. Mas como você falou assim, ó, o ego não permite que a gente tenha uma rendição a esse Deus, entende? O ego não está ainda liberando minha alma para o enchimento do Espírito Santo e o domínio, o governo do Espírito Santo, porque eu quero viver os padrões antigos e velhos. Eu tenho as minhas manias, eu tenho meus hábitos, eu tenho minhas tradições, eu tenho meu jeito, eu gosto de viver e não quero mudar. Né? Então, às vezes os problemas dos crentes não são graves, são essas coisinhas pequenas que eles não querem abrir mão, porque aquilo gera enganosamente um conforto para eles, mas se eles obedecessem Deus, eles teriam mais e mais ainda a paz, a virtude, o conforto de Deus. O desfrute deles de Deus seria grandioso para compensar tudo o que nós precisamos. Ontem nós compartilhamos ainda sobre a dica mensal aqui em Novo Hamburgo, né? Um trechinho ali que vem sobre a dica mensal, o rebanho curado. A nossa vontade, ela é constituída por ídolos, né? E aquilo me remeteu, né? O que é o meu ídolo, né? O que eu abro mão, vou abdicar das coisas de Deus para fazer aquilo que eu quero, né? Agradar ídolos. E a gente percebe quantos ídolos nós temos, né? Que prejudica ali o avanço, né? O nosso crescimento espiritual. E também ali a nossa contribuição, né, para que o reino vá à frente, né, como servo leal àquilo que temos recebido, né? Quando a pessoa tem amor por si mesmo, a gente tem que ser bem claro e explicar o que significa isso.
O Vitor trouxe essa questão agora. Quem é o velho homem? É o você natural. O velho homem é o você natural. E o você natural, o que a Bíblia diz que nós somos? Um conglomerado de espíritos malignos, que se personifica, né, no nosso caráter, no nosso ego, na nossa personalidade. Então Deus diz que crucificou esse velho homem, porque eu não poderia me livrar dele. Lá, Romanos 6,6. Tá, eu estou livre dele, mas por que eu sigo ele ainda? Porque eu tenho uma preferência por ele, porque meu conhecimento da pessoa do Rei Jesus é pequeno. Eu tenho um conhecimento teórico dele, não tenho uma experiência com ele. Então nós somos crentes escriturais na igreja, e isso não gera o temor do Senhor. O que gera temor é a experiência. O povo conhece muito o evangelho do reino, conhece mesmo, só que ele não tem experiência porque ele não pratica. E se tu não pratica, tu não vai conhecer a força e o poder de Cristo. Tu só vai ter informação morta na mente. Mas não tem o dinamismo de um fluir do Espírito, que gera uma série de experiências que te convence que compensa seguir Deus. E a ausência, né, a falta dessas experiências acaba ali gerando, né, animosidade. Religiosidade. Né? Religiosidade. Não há desfrute da pessoa de Cristo, nem do Evangelho, nem do reino, de nada, né? Porque a graça não é liberada, porque a graça só é liberada por Deus dentro de nós quando você faz algo que está em comunhão com a palavra ou com a unção interior do Espírito. E Sérgio, não sei se eu vou ser fácil de entender, mas, por exemplo, no momento em que eu decido, então, vou dar um exemplo bobo, por exemplo, bebida, tá? Eu me arrependo, então, de já ter bebido e decido não beber mais, mas a minha carne ainda tem vontade. Isso é um arrependimento verdadeiro? Eu creio que sim. Se tu tem essa vontade de parar e que tu acha que não compensa realmente, então lá dentro configura que você realmente está arrependido. Por exemplo, agora, o beber, a Bíblia nunca diz que te proíbe de beber, entendeu? Sim. Tudo é lícito, né? Mas nem tudo te convém. Tem que ver até que ponto tu pode te garantir que tu pode beber um pouquinho ou beber um pouco mais e beber excessivamente. Então, o que Deus condena? É a embriaguez, que é o resultado do excesso de álcool. Então, Deus não quer que tu perca a sobriedade para te não fazer bobagem. Entende? Para não dar um mau testemunho como um fiasquento na sociedade, né? Chega lá, o cara é quietinho, nunca fala. Aí o dia que bebe tá extrovertido, fala com todo mundo. Aí cria coragem. Essa é a questão, o que vem para fora, né? Então, o crente não pode ser legalista nesse aspecto, entende? Tu tem que ter o equilíbrio do falar de Cristo dentro de ti e da unção interior. Você não pode julgar uma pessoa que tomou meia taça de vinho, gente, pelo amor de Deus. Sim. Mas o simples, que nem nesse exemplo, era só, por exemplo, para mostrar mesmo, então, que dentro de mim ainda haja uma vontade, eu dizendo não para aquilo já configura já configura como um arrependimento, né? Já. Eu, por exemplo, assim, por que eu deixei de beber? Porque não me convém, eu me convenci que não me convém. Não é que Deus disse não pode. Eu saio do espírito se eu fizer isso. Então não me convém. Eu tive uma experiência ainda na sexta-feira, jantando com o vizinho lá do lado de casa ali, e ele perguntou, né, tomando uma cerveja, perguntou se eu não bebia. Eu disse, não é que eu bebo, eu já atingi a minha meta. Eu já tô com a meta atingida, né, então tá tudo certo. Já foi, passou da cota. Passou. Sérgio, na realidade, então, no reino não é falta de culto, não é falta de mensagem, né? Não é falta de correção, assim, de Deus, né? Exortação,
Falta é um rompimento mesmo de decisão, né? Romper, só assim, o mental e o espiritual, né? É isso aí. Então, tem muitas coisas assim que a gente está alienado da realidade espiritual. Por causa do legalismo, da justiça própria, da religiosidade excessiva, né? Porque quem é religioso, ele não está no espírito, né? Se eu critico alguém que tem uma fraqueza, eu já estou pecando, né? Mesmo que a pessoa esteja lá bebendo, fumando, Deus que não é para julgar. Testemunhando, aconteceu isso numa pessoa do grupo familiar, né? Que já estava 4 anos a gente fazendo grupo familiar e eu via, assim, o arrependimento da pessoa em várias áreas da vida dela, sabe? E aquele contato com Deus mesmo, assim, de se colocar para Deus e ir evoluindo, fazendo a obra, sabe? Mas ela mesmo tinha essa dor dentro que ela não conseguia vencer 50 anos fumando. Mas Deus não deixou de usar. E ela perseverou, e bastou uma oração, depois de todo esse arrependimento já no coração, que ela não conseguia vencer a carne. Mas o que aconteceu? O dia que eu fui buscar ela para nós irmos ao encontro de Canela, ela disse que fez uma oração para Deus antes de entrar no carro. Senhor, eu vou e eu quero beber uma água diferente. E eu não quero voltar com o mesmo vício que eu subi. Eu quero uma transformação. E ali ela já vinha tentando parar de fumar. E aquele dia Deus fez uma obra. Então, eu creio, né, Sérgio, assim, se tu pode explanar sobre isso, nós, para ter essas experiências com Deus, nós precisamos nos achegar e pedir para Deus também, né, aquilo que a gente está precisando, em qualquer área da nossa vida, né, principalmente nos pecados de ego, os pecados internos nossos, né? Sim. Além de pedir, orar e mostrar fraqueza diante de Deus, que move o coração de Deus para nos auxiliar, fortalecendo a nossa alma, né? Para sair da prática pecaminosa. Mesmo assim, Deus vai libertar a hora que Ele quer, não é quando eu quero. Né? O tempo sempre é de Deus. Só para finalizar, Deus realmente fez a obra. Já tem aí 4 para 5 meses, né? E ela conseguiu se libertar. E toda vez que ela fala sobre isso, e ela testemunha, ela assim, sente esse regozijo da parte de Deus, assim, sabe? E ela vem testemunhando para várias pessoas. Então, tu vê, né, que Deus prova que a força não é nossa, mas é dele, né? Amém, é verdade. Perdão, a força vem de Deus, mas a gente também tem que entender que nem ali já disse naquela explicação que eu dei no início, a mudança de direção, né? Um exemplo, uma pessoa que bebe, né? Ok, eu quero parar de beber, mas se eu passar todo dia em frente àquele bar que eu bebia, a vontade vai vir. Então, vamos tentar mudar a direção, né? Acredito que a mesma coisa tá no adultério, né? Tu tá cometendo um adultério, né? Num certo ambiente. Poxa, eu não quero, me arrependi, não vou fazer isso, mas se eu continuar ali, a carne é fraca. Eu acho que por isso que é a importância da mudança de direção, né, Sérgio? Tudo precisa ser observado na nossa vida, que a gente tem que se desviar daquilo que pode me seduzir. Amém? Amém. E é em tudo, né? Porque eu vejo assim, é a TV que a gente liga, é a música que toca no rádio, tudo vai levando para caminhos. O inimigo usa todas as áreas, né, para mexer na nossa mente, né? Sim, verdade. A gente tem que cuidar, vigiar e orar. Nós estamos trazendo aqui essas questões assim, mas eu vejo assim, eu vejo isso muito. Claro que para alguns é mais difícil, né? Tá mais apegado e cada um tem uma dificuldade maior em uma área, em determinada área. Mas eu vejo assim, né, ministro, que a dificuldade maior que nós temos é uma libertação de nós mesmos, né? No que se refere à mentira, à falsidade, né? À soberba, o orgulho, que são essas coisas que estão muitas vezes veladas dentro de nós, né? E isso, assim, e quando eu recebo luz e Deus mostra isso dentro de mim, assim, eu acho isso tão repugnante, que eu vejo, assim, que a questão dessa coisa de uma pessoa que fuma, uma pessoa que bebe, eu acho tão pequeno,
né? Tão pequeno perto desses sentimentos ruins que a gente tem, né? De julgamento, de tá sempre tecendo comentários negativos contra as pessoas, né? E eu acho que isso é o pior de tudo, né? Nessa conversão, né? Nessa destruição, assim, né? Que compete a nós agora, como foi trazido no Romanos 6,6, né? Que Deus já condenou o pecado, já venceu a morte, já venceu Satanás, mas o corpo do pecado ainda tem que ser destruído. E aí precisa da minha parte, precisa da minha decisão, né? Da minha renúncia, né? Para você se entregar para Deus, você tem que ficar convencido que o velho homem não presta. Que ele é nocivo para você. E isso aí, só tu meditando, na verdade, tu vai descobrir isso. Até odiar ele. Até odiar ele. É verdade. Porque já desde o início o Senhor disse para nós, né, todos, arrependei-vos porque já é chegado, né, o reino dos céus. Então nós precisamos meditar e levar em consideração essas palavras, né, Sérgio? Sim. E já está na hora da gente, assim, realmente pensar seriamente em se entregar para Deus, sabe? Porque os momentos finais estão chegando, né? Queria uma palavra aqui que a Soraya, né, nos passou aqui. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados. É que nem o Sérgio estava falando antes. A gente conhece a palavra, mas muitas vezes a gente não quer praticar ela. E se converter também significa praticar a palavra, né, Sérgio? A conversão é a prova da conversão. É o praticar aquilo que o Senhor tem ensinado. Mas o povo aqui agora da região aqui, precisamente de Novo Hamburgo, vai se aplicar mais agora, porque já temos o tema aqui do dia 8, né? Consagração prática, né? Já passei aqui, já distribuí pro pessoal aqui, vão estar afiadinho aqui. Pelo menos estão otimistas aqui, né? E tem irmão perguntando se vai estar liberada a chopeira aqui. Não vai estar não, né, Vitor? Não, Deus o livre. A conversão vai ser em massa nesse encontro, em nome de Jesus. Amém. E assim, Sérgio, eu estava pensando agora, né, em exemplos assim de arrependimento. Então, por exemplo, Davi foi um que tinha uma inclinação para Deus, né? Ele obedecia, mas ele cometeu muitos pecados também, né? Mas como o Senhor oportuniza que depois que toda vez que ele se arrependeu de verdade, Deus continuou usando ele depois, né? O Senhor, ele não descartou ele, mas ele continuou podendo ser usado mediante o arrependimento dele, né? Com certeza. Deus, nós somos servos de Deus e Deus nunca disse que nós não íamos pecar quando nos converteu. E é só eu consertar com ele, me arrepender e ele me usa de novo. O sangue de Jesus está à nossa disposição, né, irmão? Sim. Se é um Deus que nos perdoa, então a gente se arrepende, ele vai nos usar de novo. Qual é o problema? E sobre o filho pródigo, né? Que é muitas vezes assim, hoje a gente vê que no corpo de Cristo há muitos irmãos assim que tiveram muitas experiências já com Deus, né? E acabam se afastando. E tem assim um vínculo, essa palavra, né, que Deus deixou, assim, eu queria ver contigo assim, qual é a ligação, né? Por que isso acontece, né? Depois de uma vez iluminado, a gente deveria de seguir, né, em frente. Sabemos que temos as nossas fraquezas, né? E que Deus diz que aquele que está de pé, que cuide para que não caia, né? E isso que eu estou falando não é um julgamento, mas é uma palavra que é verdadeira, né? Tem uma palavra lá em Efésios que diz aperfeiçoamento dos santos. Até nós temos uma série de mensagens sobre isso. Então você precisa estar constantemente se alimentando para aperfeiçoar o teu lado espiritual. Que ele venha crescer e desenvolver. Porque o crescimento tem limite, mas o desenvolvimento não tem. Entende? Então tu olha para uma árvore, ela cresce. Dependente de Deus o tempo todo, né? Exato. A relação com Deus é eterna, infinita, né? Então quanto mais tu viver com Deus, melhor tu vai ficar, cada vez melhor. É Ele que nos sustenta, né, Sérgio, todos os dias.
Amém. Ele é a nossa fonte. Então, gente, está muito bom a nossa conversa, né? Mas o que é bom tá durando pouco, né? O nosso tempo já está acabando. Então, Sérgio, eu te convido a deixar a mensagem final aí para nossa reflexão, por favor. Hoje convido a todos aí para continuar o compartilhar no Reciclagem da Visão. Reciclagem da Visão. Mais tarde, às 10 horas da noite, né? Vamos estar de novo na tela, tá bom? Deus abençoe a todos. Amém. Obrigado. Deus abençoe, ministro. Deus abençoe. É Igreja Cachoeira. Isso aí. Gente, muito bom o papo, né? Então vamos lá, vamos mudar a direção, Nossa, se rapidão. consagrar mais, né? Para a gente buscar de fato o nosso arrependimento verdadeiro, né? Quero agradecer aqui, Gabi. Muito obrigado pela tua participação. Deixa uma boa noite aí. Boa noite, que a gente possa tomar uma decisão, né? Todos os dias. Victor, nosso pastor aqui de Novo Hamburgo. Agradecer, Fabrício, obrigado aí pelo convite. Que Deus esteja abençoando aí a todos, né? E que essa rádio aqui ela venha servir ao Senhor aí, que propagando essas ondas aí, levando a palavra de Deus, a verdade, né? Porque o mundo aí está enfermo e Jesus é o caminho. Agradeço a participação aí, obrigado a todos. Amém, obrigado, Victor. Adri, deixa teu boa noite também aí. Boa noite, que todos nós estejamos com as nossas mentes, né, voltadas na palavra do Senhor, ligados sempre em tudo que Deus está direcionando para a gente não sair fora do caminho. Amém. Em nome de Jesus. Amém, isso aí. A você que está online conosco ainda, muito obrigado. Gente, entrou muitos recados aqui. Eu quero agradecer a todo mundo que participou com a gente. Saiba que vocês são muito importantes aí para nós, né? A audiência da nossa rádio. Que Deus abençoe a vida de todos e que a gente possa realmente se arrepender de verdade, né, dos nossos pecados, mudando a nossa direção, se consagrando, né, buscando no Senhor o nosso novo caminho para que a gente não venha a se arrepender mais ainda dos nossos erros, né? Que Deus abençoe a tua vida, boa noite, obrigado pela participação e não se esqueça, programa Monte das Oliveiras, todas as segundas, quartas e sextas, a partir das 19 horas. Boa noite, Deus abençoe.